O exército de Israel afirmou nesta segunda que entrou por terra de maneira limitada na faixa de Gaza. As autoridades do país dizem que o objetivo é procurar 222 reféns que ainda estão sob poder do Hamas, além de matar militantes armados. Sim, o momento mais tenso desse conflito entre Israel e Hamas, é importante dizer que é um conflito, porque a guerra não se dá entre dois estados, se dá entre um estado democrático, ou a única democracia do Oriente Médio, e um grupo terrorista que precisa ser extirpado, que precisa ser eliminado uma por uma até a sua raiz, a fim de que nunca mais um grupo terrorista se levante ou ouse atacar inocente de maneira tão cruel e vil como fizeram o Hamas ao povo judeu nos seus kibbutz ali próximo à faixa de Gaza. Então é importante a gente levar isso em consideração e, tendo dito isso, a guerra chegou no momento mais assimétrico, onde as botas, como o nosso querido muito bem analisou, elas vão tocar no solo de um território inimigo pela primeira vez. Diante de tantos ataques e de tantas especulações, inclusive a gente viu a velha imprensa, inclusive hoje o The New York Times, que é um dos jornais de maiores relevâncias do mundo, decidiu pedir desculpas e assumir que recebeu fontes do Hamas, aquelas imagens dos hospitais, aquele suposto ataque de mísseis israelenses em hospitais inocentes na faixa de Gaza, que morreram aproximadamente 500 inocentes. Sim, a imprensa, a grande imprensa, a partir do The New York Times hoje, veio a público dizer que a fonte para eles noticiarem isso foi o Hamas. Veja, a grande imprensa, a velha imprensa, ela usou como fonte um grupo terrorista. E hoje começa a guerra no solo, onde os soldados israelenses vão adentrar no território da faixa de Gaza, e aí vai ser aquela guerra mais assimétrica. Obviamente que a expectativa, triste dizer isso, é de que hajam mais baixas de ambos os lados, né? Aumente o número de baixas, porque quando você tem um embate com bomba, com drone, você tem muitas baixas, obviamente, mas o conflito pessoalmente, cara a cara, olho a olho, ele é um conflito mais sangrento, mas não tem jeito, assim que tem que acontecer. E é importante também explicar que esse conflito começou por um ataque terrorista do Hamas, e ele precisa terminar com o direito de defesa do povo judeu, o direito de defesa de Israel a tentar exterminar ou acabar com a célula, com esse grupo terrorista. E para isso acontecer com menos baixas de civil, é mesmo entrando dentro do território e combatendo frontalmente, corpo a corpo, com a bota no solo palestino ali em Gaza. Olha, o que a gente está vendo é a imprensa tentando de todas as formas culpar Israel até mesmo por essa ação. O Brasil foi envergonhado no Conselho da Organização das Nações Unidas pela embaixadora americana, quando, na carta que o Brasil escreveu, ele disse que Israel não poderia ter o direito de se defender, porque, obviamente, seria desproporcional, é óbvio. Se você não tem capacidade de ganhar do inimigo numa guerra justa, você não tem que nem guerrear contra ele. O direito que Israel tem é, de fato, de se defender e vai se defender com as forças que tem. Inclusive, isso foi até uma das evidências para comprovar que o míssil que caiu no hospital não foi um míssil israelense, porque a proporção de explosão foi bem menor do que é uma explosão de um míssil israelense, que tem muito mais explosivo, é muito mais tecnológico e tem muito mais aparato bélico do que o grupo Hamas, que usa, inclusive, de dutos que levam água para Gaza para construir os seus mísseis. Então, veja, vai acontecer esse conflito, já começou, na verdade, vai ser mais assimétrico, as baixas vão aumentar de ambos os lados, mas esperamos que Israel saia vencedor dessa batalha e que o grupo terrorista Hamas seja abatido e que, de fato, nunca mais ouse atacar um inocente, seja em Israel, seja em qualquer outra parte do mundo. Inclusive, os seus primeiros inocentes, que é o que eles fazem na própria faixa de Gaza, que é usar a população como escudo humano para se defender do ataque ou, na verdade, da defesa, da reação do exército israelense. Nós torcemos pela vitória. Obviamente, eu sou muito claro, não tenho medo de dizer isso aqui, pela vitória de Israel e que haja o mínimo de baixas inocentes possíveis. Nós não queremos que nenhum inocente morra. A gente já deixou muito claro o que é a Palestina e o que é o Hamas. A imprensa tenta criar uma narrativa ou um malabarismo retórico para dizer que está com a Palestina para se esconder ou se eximir de falar do Hamas. Todo mundo sabe que, nesse caso, hoje, mediamente, do ponto de vista da comunicação e da mídia falando, todos eles que dizem que é a favor da Palestina estão
dizendo que é a favor do Hamas. Não, não é o momento disso. O momento é de ver a vitória de Israel, seja por terreno, seja por drone, seja por bombardeio, é ver Israel vencendo os terroristas. Eles precisam ser eliminados. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.